Então vamos lá, vamos iniciar o nosso trabalho em relação a direito processual penal. O nosso objetivo aqui é resolvermos as questões que nós tivemos na prova de escrevente de 2018, edital 2017, prova de 2018, para o cargo de escrevente técnico judiciário do interior do estado de São Paulo. Vamos dar uma olhada em relação às questões de processo penal. Mas antes disso, nós precisamos ali analisar, ainda que de maneira breve, o que nós temos em relação ao procedimento. Vamos dar uma olhada no quadro lá então, para a gente observar o que nós temos em relação ao procedimento. Então, olha ali, em relação a esse tema, sempre eu trago esse quadro com o objetivo de destacar as características que nós temos em face dos procedimentos dentro do Código de Processo Penal. Há dois procedimentos básicos aqui que nós temos. O primeiro deles, o procedimento comum, e o outro procedimento especial. Dentre os procedimentos que nós temos de caráter especial, a gente destaca aqui um exemplo, que é o processo do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, nós temos ali um procedimento de caráter especial. Agora, olha, procedimento ordinário é aquele que é dirigido aos crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Procedimento ordinário. Uma espécie do procedimento comum. Temos o procedimento sumário, que é dirigido aos crimes cuja pena seja inferior a 4, a pena máxima menor que 4. Mas aqui eu tenho uma observação a ser destacada, tá? E temos o procedimento sumaríssimo, que é aquele que nós encontramos na Lei 9.099 de 95, tá? Que é o Juizado Especial Criminal, que se dirige às infrações de menor potencialidade ofensiva, e nós temos, dentre elas, as contravenções e os crimes cuja pena máxima será de até 2 anos. Portanto, a gente percebe que o rito sumário é dirigido às infrações com pena superior a 2 e menor que 4 anos. Tá certo? Agora, é importante destacarmos também nesse momento uma observação em relação à suspensão condicional do processo, que nós temos lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. E ali diz o seguinte: nos crimes em que a pena mínima, perceba que está falando mínima aqui, para definição dos procedimentos, nós falamos até agora do quê? Pena máxima, olha aqui, ó, pena máxima. Mas, no caso da suspensão condicional do processo, ela é admitida nos crimes cuja pena mínima combinada, isto é, prevista em lei, seja igual ou inferior a 1 ano. Igual ou menos que 1 ano. Agora, essa expressão crime, de acordo com a doutrina e jurisprudência, essa expressão crime tem que ser entendida em sentido lato, abrangendo, obviamente, os crimes em sentido estrito e também as contravenções penais. Tá? Esse entendimento jurisprudencial e doutrinário, tá certo? Apesar do texto da lei falar somente em crime, essa expressão, de acordo com a jurisprudência, de acordo com a doutrina, essa expressão tem que ser entendida em sentido amplo, abrangendo também as contravenções. Agora, olha o que eu trouxe aqui para a gente analisar juntos. Eu trouxe um quadro ilustrativo do procedimento, tá? Uma anotação aí numa folha de caderno, bem simples, mas nos ajudará muito em relação a dois procedimentos. Procedimento ordinário e o procedimento sumário. Faremos aqui algumas observações também em relação ao procedimento sumaríssimo. Mas olha que interessante. O objetivo nesse momento é destacarmos o caminho que nós temos dentro de cada um dos procedimentos. De maneira ilustrativa, evidentemente, nós vamos chamar a atenção a respeito de alguns detalhes que nós temos dentro do procedimento. Nessa folha que você tem aí anotada, tem muita informação. Na verdade, acaba sendo um quadro sinótico, um mapa mental, para você se lembrar do que de fato nós temos em relação a esses procedimentos. Então vamos dar uma olhada lá no quadro. Denúncia e queixa oferecida. Então aqui eu tenho as peças acusatórias.
Elas são oferecidas ao juiz e o juiz, recebendo essa peça acusatória, ele tem dois caminhos. Ele pode rejeitar a peça acusatória, denúncia ou a queixa. Dessa decisão de rejeição, cabe recurso em sentido estrito, isso com base no Código de Processo Penal. Lembrando, lógico, que se fosse procedimento sumaríssimo, regrado pela Lei 9.099, se fosse no sumaríssimo, da rejeição da peça acusatória, o recurso cabível seria apelação. Então, olha que interessante, já algo muito interessante. A rejeição da peça acusatória no Código de Processo Penal gera a possibilidade de recurso em sentido estrito. Já na Lei 9.099, que trata do procedimento sumaríssimo, o mesmo ato, que é a rejeição, será impugnável por meio de recurso de apelação. Então é importante essa observação nesse momento, uma regra que eu tenho dentro do Código de Processo Penal e a outra regra que nós encontramos lá na Lei 9.099. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui na análise desse quadro. Caso ele não rejeite, o juiz vai receber a peça acusatória. Recebendo-a do despacho que recebe, não cabe recurso, mas eu posso impugnar por meio de habeas corpus. Recebida a peça acusatória pelo juiz, será determinada a citação. Lembrando que a citação é o ato por meio do qual forma-se a relação jurídico-processual. Forma-se a relação jurídico-processual. Já que o acusado passa a integrar a relação jurídico-processual, agora ele tem oportunidade para apresentar a sua defesa, que é uma defesa preliminar, será apresentada no prazo de 10 dias. Essa defesa preliminar é chamada de resposta à acusação. Então perceba que nesse momento nós temos duas teses apresentadas. Temos duas. A primeira tese, que é a tese da acusação, que foi apresentada quando do oferecimento da denúncia ou da queixa, e agora a tese defensiva, quando apresentada a resposta à acusação. Com essas duas teses apresentadas, caberá ao juiz agora decidir. Pode o juiz, nesse momento, absolver sumariamente o réu. Ele entende que é caso de absolvição sumária. Dessa decisão que absolve sumariamente, cabe recurso de apelação. Ou o juiz recebe a peça acusatória. Desse despacho não cabe recurso, é possível que tenhamos habeas corpus nesse caso. Recebeu a peça acusatória, agora nós vamos para a próxima fase, que é a designação de audiência de instrução. Audiência de instrução. Nessa audiência, nós iremos ouvir testemunhas, se for o caso, ouvir os peritos, interrogar o réu. Então, é nesse momento que a gente traz toda a produção de prova para dentro do processo penal e dá oportunidade para as partes, tanto defesa quanto acusação, apresentar as suas teses. Depois, preste muita atenção, nós vamos para a sentença. Mas antes disso, vamos aqui destacar o seguinte. É nesse momento que nós vamos ouvir, nós ouviremos as testemunhas. Agora, pergunta interessante. Qual o número de testemunhas que pode ser arrolado? Então vamos anotar aqui, ó. Isso. Tá certo? Ora, não estou entendendo nada, professor. Não, você irá entender já. Preste atenção no seguinte, olha. Nós vamos colocar aqui o rito ordinário. E aqui embaixo o rito sumário. Perceba que o 5 parece o S, né? Sumário. Qual é o número de testemunhas no rito ordinário? Qual é o número de testemunhas no rito ordinário? Vamos anotar ali já. No rito ordinário, nós teremos, e no sumário, teremos isso daqui. Ah, professor, é 0 testemunha no ordinário? Não, não é isso, de maneira alguma. Não é 0. Aqui agora eu vou trocar a cor da caneta e nós vamos preencher. No rito ordinário serão 8 testemunhas. No rito sumário serão 5 testemunhas. Então, olha, 8
5. Agora a pergunta é, e no rito sumaríssimo? Sumaríssimo. No sumaríssimo é muito fácil, é só a gente fazer uma subtração. 8 menos 5, nós teremos 3 testemunhas. Então, aqui eu tenho um método bem interessante para você guardar essa informação a respeito do número de testemunhas que pode ser rolada nesses procedimentos. Encerrada a fase de instrução, nós vamos para a sentença, que é o momento onde o juiz irá decidir a respeito do processo. Nós vamos aqui bifurcar. Do lado de cá nós teremos o procedimento comum. Vamos anotar inicialmente o que eu tenho em relação ao rito ordinário e o rito sumário. O juiz irá proferir a sentença, poderá absolver ou condenar, e dessa decisão caberá recurso de apelação. A apelação, que, observando o Código de Processo Penal, deve ser apresentada no prazo de 5 dias, sendo que as partes terão, cada uma delas, 8 dias para apresentar razões e contrarrazões. Contra-razões. Cada uma das partes, 8 dias. Se fosse contravenção penal, o prazo para razões seria de 3 dias. E para contrarrazões também. Olha que interessante que eu tenho anotado. Procedimento sumaríssimo, que é a Lei 9.099. A gente já anota aqui para a gente destacar. É também um rito comum, tá? Então, vou botar aqui procedimento sumaríssimo, que nós vamos encontrar onde? Na Lei 9.099, de 95. Haverá sentença também proferida. Essa sentença pode levar à absolvição ou condenação, sendo impugnável também por meio da apelação. Todavia, a apelação aqui será apresentada no prazo de 10 dias. Então, prazo aqui, 10 dias, sendo que caberá à parte apresentar o recurso mais as razões recursais dentro de um prazo de 10 dias. Então, eu não tenho uma divisão 5 dias e 8, como tem no processo penal. Não, aqui, na Lei 9.099, apelação em 10 dias, oportunidade em que a parte tem que apresentar o recurso de apelação conjuntamente com as razões. Aí abre-se o prazo de 10 dias para contrarrazões. Agora, olha que interessante. Fizemos uma bifurcação. Fomos aqui para o procedimento comum e agora nós vamos descer para o procedimento do júri. Está aqui embaixo. Na sentença, nesse momento, o que o juiz pode fazer? Terminou a instrução no júri, o juiz pode pronunciar o réu, submetendo-o ao Tribunal Popular do Júri, e da sentença de pronúncia caberá recurso em sentido estrito. Ou pode impronunciar ou absolver sumariamente. Da absolvição e da impronúncia, o recurso cabível é recurso de apelação, com base, obviamente, no que eu tenho no Código de Processo Penal, que é essa regrinha do recurso no prazo de 5 dias. Então, nesse quadro, o que a gente tem? Nós encontramos nesse quadro uma síntese, obviamente, do que é o procedimento dentro do Código de Processo Penal. Então, muita informação dentro de uma folha de papel ali, um quadro que me traz um mapa mental, um quadro sinótico, o que você quiser em relação ao tema procedimento. Tá certo? Vamos lá, vamos prosseguir agora, abrindo todo o quadro ali. Opa, abrindo todo o quadro, vamos prosseguir. Então vamos lá. Primeira questão que nós temos para a gente resolver. Nós iremos resolver cada uma delas, analisando cada uma das alternativas. Vamos à primeira alternativa. Primeiro, a respeito do impedimento e de suspeição. De acordo com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Nos juízos coletivos, ou seja, nos tribunais, por exemplo, no caso do STF, onde eu tenho 11 magistrados ali, 11 ministros, nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 4º grau. Para respondermos a essa questão, nós vamos observar o que nós temos no artigo 253 do Código de Processo Penal,
Alguns entendem que ali eu tenho uma hipótese de impedimento, mas a doutrina majoritária tem dito que aqui há uma situação de incompatibilidade. Mas perceba que a questão ela não usa essa expressão, né? Ela só está falando de acordo com impedimento ou suspeição. Mas eu devo registrar que para a doutrina majoritária, o que eu tenho no artigo 253 é uma hipótese de incompatibilidade. Vamos observar a letra da lei. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Então, item errado. Errado. Vamos à próxima questão, letra A. A próxima alternativa, letra A está errada. Vamos à letra B. O juiz será suspeito, lembrando que a hipótese de suspeição tem caráter pessoal, subjetivo. O juiz será suspeito, podendo ser recusado por qualquer das partes, se tiver funcionado como juiz em outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Exemplo clássico que a gente tem aqui, imaginemos que o sujeito atue como juiz num processo em primeiro grau, ele vai lá e decide o processo em primeiro grau, há o recurso de apelação, esse recurso chega até o tribunal, onde esse magistrado agora é desembargador. Ele pode, nesse processo, atuar? Não. Ora, mas é algo subjetivo? É algo pessoal que está tendo aí? Não, preste atenção, que é um elemento objetivo. Se é objetivo, a expressão suspeição que está aqui está errado. Na verdade, o que eu tenho nessa alternativa é uma situação de impedimento. O juiz será impedido de atuar. Artigo 252, inciso 3º, o juiz não poderá exercer a jurisdição se tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito. Portanto, alternativa B, errada. Vamos à letra C. Ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes, que enseja o impedimento ou a suspeição, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro, o enteado, de quem for parte. Então vamos a um raciocínio simples aqui. O juiz é sogro do réu. Ele pode atuar no processo? Não pode. Não pode. Essa proibição, esse impedimento, essa proibição é absoluta. Por que é absoluta? Preste muita atenção. Mesmo que dissolvido o casamento, o sogro não pode atuar no processo onde é réu o seu genro, tá bem? Então, o juiz é sogro do réu, quer dizer que o réu é genro. Mesmo que ele deixe de ser genro, o juiz não pode atuar, porque eu estou falando da parte. Ah, professor, que coisa estranha isso. Sim, é estranho. Nós vamos trabalhar com essa regra então. O juiz que é sogro, que é padrasto, que é cunhado, que é genro, que é enteado, de quem é parte, não pode atuar no processo, mesmo que dissolvido o casamento. Tá bem? Mesmo que dissolvido o casamento. A princípio, nessa alternativa que nós temos aqui, essa expressão, a princípio, ela é irrelevante. Tá bom? Tá. Vamos observar algumas regras para a gente tratar desse tema. Tá bom? O impedimento ou a suspeição decorrentes do parentesco por afinidade, e o parentesco por afinidade é aquele que decorre de casamento. O parentesco por afinidade, o impedimento e suspeição, cessará pela dissolução do casamento que lhe der causa. Ponto. Então, dissolvido o casamento, não tem impedimento e não tem suspeição mais. Entretanto, há uma ressalva. Salvo
sobrevindo descendentes desse casamento. Ou seja, mesmo que dissolvido o casamento, se houver descendentes, o impedimento e a suspeição se mantêm. Então, tem uma regra aí que a gente não pode esquecer, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui abrir um pouco o quadro, que é o seguinte. Há uma regra. Impedimento e suspeição que decorra de parentesco por afinidade cessam em razão da dissolução do casamento, salvo se desse casamento advier prole, ou seja, descendentes. Oportunidade em que o impedimento e a suspeição se mantêm. Perfeito, professor, acho que eu entendi. Mas há uma parte final muito importante nesse artigo. Vamos dar uma olhada ali. Muito importante é o que eu tenho aqui, ó. Eu vou anotar até com outra cor, tá? Vou anotar ali com azul. Mas, ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes, não funcionará como juiz, ou seja, mesmo que dissolvido o casamento, sem descendentes, mantém-se o impedimento. Então, quando está falando aqui que não funcionará, mantém-se o impedimento, em relação ao juiz, que é sogro, padrasto, cunhado, genro, enteado, de quem for parte. Ah, agora sim. Olha que interessante. Vamos anotar aqui adiante. Eu vou até, nesse caso, vou fazer o seguinte, ó. Nós vamos primeiro, eu vou até apagar, eu vou sair desse quadro. Qual o objetivo? Eu vou sair desse quadro porque eu quero uma página em branco aqui, tá? Então eu quero uma página em branco. Eu vou agora simplesmente duplicar o que eu tenho aqui e tirar a anotação que nós havíamos feito, que eu tenho nesse slide. Eu vou tirar essa anotação, porque eu quero esse slide em branco para a gente tratar desse tema. Tá? Então nós vamos aqui pegar o slide em branco, colocar a apresentação no slide atual, volto novamente a ele agora sim. Então vamos lá, olha. Vamos trabalhar dessa maneira. Juiz é sogro da parte, ou seja, do réu. Vamos botar aqui o réu, tá? O réu. Se o juiz é sogro, preste atenção no que eu vou anotar agora. O juiz está impedido de atuar. Então, se ele é sogro, está impedido. Então, eu tenho o impedimento. Impedimento. Ponto. Esse impedimento, nesse caso, em que ele é sogro da parte, esse impedimento ocorre na constância do casamento, mas também esse impedimento ocorre com a dissolução do casamento. Dissolução do casamento. Ora, professor, essa dissolução do casamento pode ser com filhos, descendentes, né? Ou sem filhos. O que é indiferente, porque nesse caso o impedimento irá se manter. Por isso que eu digo, quando o grau de parentesco é com a parte, o impedimento se mantém de forma absoluta. Então aqui eu tenho uma regra, cujo caráter aqui é absoluto. E por que absoluto? Porque o impedimento se manterá, mesmo que dissolvido o casamento, com filhos ou sem filhos, tanto faz. Perfeito. Agora vamos a outra situação que nos interessa. Aí eu vou pegar aqui a caneta. Vamos colocar uma outra situação. O juiz é sogro do advogado.
do réu e não do réu. Tá. Se ele é sogro do advogado, a gente vai anotar agora o seguinte. O impedimento ou a suspeição, no caso impedimento, se manterá na constância do casamento. Na constância do casamento. Ponto. Constância do casamento. Entretanto, esse impedimento não estará não estará impedido se houver a dissolução do casamento, sem filhos. Por quê? Porque se houver a dissolução do casamento com filhos, ou seja, descendentes, o impedimento se mantém. Ele estará impedido. Impedimento se mantém. Então, olha que interessante. São situações distintas que a gente percebe se o grau de parentesco é com a parte ou com outra pessoa. Se o grau de parentesco é com a parte, como está anotado aqui em cima, o impedimento se manterá estando casado ou não casado, com ou sem filhos. Se o impedimento é em relação a outras pessoas que não sejam as partes, aí o impedimento se mantém na constância do casamento, não estará impedido se houver a dissolução do casamento sem filhos. Mas e se tiver filhos? Opa, aí continua impedido nesse caso aqui, e não no caso de cima, porque o caso de cima é uma regra de caráter absoluto. Perfeito. Vamos analisar os dispositivos que nós temos aí na sequência. O impedimento ou a suspeição decorrente do parentesco por afinidade cessará com a dissolução do casamento que ele tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Ponto. Acabou. Agora, olhe, mesmo que dissolvido o casamento, ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes, o impedimento continua quando o juiz for sogro, padrasto, cunhado, genro, enteado, de quem for parte no processo. Então, nesse caso, nessa última parte, eu tenho aqui uma situação em que se mantém a suspeição ou impedimento, porque é uma regra de caráter absoluto. Agora, eu trouxe um quadrinho, fica muito legal para a gente entender. Não funcionará de forma absoluta. Não funcionará. Ou seja, está impedido de atuar como juiz o sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado de quem for parte. Mesmo que dissolvido o casamento com ou sem descendentes. Não interessa. Agora tem uma outra situação. Não funcionará como juiz o sogro, padrasto, cunhado, genro, enteado de quem for, agora vamos anotar aqui, defensor ou advogado, vamos botar defensor do réu. Só que nesse caso, ele não é parente da parte. Então, essa regra aqui, ela não é absoluta. Esse impedimento que eu tenho não decorre de uma regra absoluta. Por quê? Porque eu tenho exceção. Eu tenho uma exceção em que o impedimento ou suspeição será afastado. Mas nesse caso, se houver descendentes, não haverá o impedimento. Então, é admitida a exceção nesse caso. Essa regra encontra-se ali no artigo 265. Eu só vou voltar aqui no nosso quadro para a gente analisar a questão que está aqui antes, né? Isso, a questão está aqui. Eu vou apagar essa anotação que nós fizemos para ficar mais fácil para a gente trabalhar em relação a essa questão. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo apagar aqui. Não, estou riscando tudo. Vamos tentar apagar o que está aqui, tá? Agora sim. Vamos dar uma limpada aqui no quadro.
Opa, não consegui porque essa anotação aqui ela já foi anotada em definitivo. Então, vou fazer o seguinte, só um minuto, caneta nesse caso, vamos puxar para cá. O que eu vou fazer? Nós vamos manter a anotação. Agora eu venho aqui, vou duplicar ele e vou tirar essas anotações para a gente agora trabalhar com esse quadro. Agora sim, a gente consegue trabalhar com ele limpinho, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver a nossa questão. Ainda que dissolvido o casamento, que enseja o impedimento ou a suspeição, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro, o enteado, de quem for parte no processo. Ainda que dissolvido o casamento, com ou sem descendentes. Por que essa informação aqui ela não é importante agora? Porque estou falando de um parentesco com a parte. Se é parentesco com a parte, o impedimento é de caráter absoluto. Então, de fato, não poderá funcionar como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro, o enteado, de quem for parte no processo. Então, item absolutamente correto, diante de tudo que nós apresentamos aqui, tá? Tem um texto legal que foi apresentado, os quadrinhos. Agora sim, ainda que dissolvido o casamento, sem necessidade, isso está correto. Vamos à próxima alternativa que nós temos. Então, a resposta para a alternativa C é a regrinha que eu tenho nesse quadro anotado aí. Vamos lá, vamos à próxima que nós temos aqui. O juiz será impedido se for credor de qualquer das partes. Errado. É hipótese de suspeição. Credor das partes. Lembre-se que ser credor é uma relação de caráter subjetivo. Se é de caráter subjetivo, é suspeição e não impedimento. A letra D está errada. Letra E. A suspeição poderá ser reconhecida ou declarada ainda que a parte injurie de propósito o juiz. Errado. Se a parte ofende o juiz de modo a criar uma animosidade e com isso alegar a suspeição, ela não pode ser beneficiada do seu dolo, né? Então é exatamente o que eu tenho no artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criar a situação de suspeição. Então, item errado, porque está falando que poderá. Errado, então, essa situação apresentada. Gabarito da questão, sem dúvida, é o que nós encontramos ali na alternativa C, tá bom? Alternativa C. Vamos lá, vamos caminhar em relação ao tema que nos interessa, que é a resolução das questões. Vamos para a próxima questão. A próxima questão trata a respeito do quê? Trata a respeito do acusado e do defensor, tá bom? Portanto, trata de sujeitos dentro da relação processual. Vamos analisar cada uma das alternativas. O acusado, ainda que tenha habilitação, ou seja, que ele venha a ser advogado, ainda que tenha habilitação, não poderá a si mesmo defender, sendo-lhe nomeado defensor pelo juiz, caso não o tenha. Ora, parece algo estranho, né? Vamos dar uma olhada na redação do artigo 263. Se o acusado não o tiver, será nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Então, alternativa A, errada. Letra B. A constituição de advogado, de defensor, dependerá de instrumento de mandato. O que é um instrumento de mandato? É uma procuração. Procuração. Ainda que a nomeação se der por ocasião do interrogatório. Preste muita atenção. No processo penal, o advogado ele leva a procuração demonstrando que ele está representando o réu. Tá? Então, esse é um instrumento de mandato, onde eu entrego ao meu advogado uma procuração para ele me defender.
Entretanto, no ato de ser interrogado pelo juiz, eu posso virar para o juiz e falar, doutor, eu não trouxe uma procuração, mas meu advogado está aqui, eu já quero dizer que ele é o meu advogado. Então, no interrogatório, eu posso declarar isso ao juiz. Obviamente que nesse caso não é necessário procuração. Por quê? Na ata do interrogatório constará a constituição de advogado por mim. É o que se chama de nomeação apud acta, ou seja, direto ali na ata do interrogatório. Tá bem? Vamos voltar ao quadro, então. A constituição de defensor dependerá de instrumento de mandato, ainda que a nomeação se dê por ocasião do interrogatório. Errado. O próprio Código de Processo Penal trata do tema e diz, aí nós vamos pegar aqui o artigo 266, a constituição de defensor independerá de instrumento de mandato se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Então, dependerá, está errado. Alternativa B, errada. Letra C. O acusado ausente não poderá ser processado sem defensor. Correto. Já o foragido, existindo sentença condenatória, ainda que não transitada em julgado, sim, ele pode ser processado sem defensor. Errado, né? Nenhum acusado será processado sem defensor, ainda que ausente ou foragido. Nenhum será processado sem defensor. Então, item errado, alternativa C, errada. Letra D. Se o defensor constituído pelo acusado não puder comparecer à audiência, olha o que eu vou anotar aqui, por motivo justificado, provado até a abertura da audiência, nomear-se-á defensor dativo para a realização do ato, que não será adiado. Ora, ele tem motivo justificado aqui. Adoeceu, por exemplo, não vai adiar, não pode adiar. Olha o que nós temos aqui, preste muita atenção. A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. E aqui ele está falando que não será adiado. Errado. Então, a alternativa D também está errada. Vamos à alternativa E. O acusado, ainda que possua defensor nomeado pelo juiz, poderá a todo tempo nomear outro de sua confiança? Então imaginemos que eu chegue até o juiz e fale, doutor, é o seguinte, eu não tenho condição financeira de nomear um advogado, aí o juiz nomeia um advogado para me defender. Posteriormente, minha situação financeira melhora e eu quero agora contratar um advogado. Eu posso fazê-lo ou não? Posso, é lógico que eu posso. Eu posso agora constituir um novo advogado. Isso pode se dar a qualquer tempo. Observemos o que há lá no nosso material. Então vamos lá. Se o acusado não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o seu direito a todo tempo de nomear outro de sua confiança. Portanto, o item está absolutamente correto. Gabarito da questão, alternativa E. Alternativa E, gabarito da nossa questão. Vamos à próxima questão, questão cujo tema é a citação do acusado. Vamos analisar cada uma das alternativas aqui, tá? Então, o nosso trabalho agora em relação à citação do acusado. A citação do acusado far-se-á pessoalmente, por meio de mandado, tá certo? Mais ou menos, né? Porque tem uma citação por mandado que não é pessoal, por meio de carta ou por hora certa. Então vamos lá, olha. A citação será pessoal por meio de mandado, correto? Ou, quando o réu for militar, ele será citado pessoalmente por meio de quem? Por meio do chefe de serviço. Então, citação pessoal. A situação será ficta, ou seja, não será pessoal, quando se der por hora certa. A citação por hora certa também se dá por mandado. Aqui em cima também se dá por mandado, por oficial de justiça. Oficial de justiça. E aqui também por meio do oficial de justiça. Oficial de justiça. Entretanto, a citação por hora certa, apesar de se dar por mandado, ela não é uma citação pessoal. É uma citação ficta. Porque, na verdade, o mandado de citação não é entregue ao réu. Então,
quando fala aqui far-se-á pessoalmente por hora certa, o item está errado. Próximo item. O acusado citado por edital, que não comparece e não constitui advogado, será nomeado defensor e o processo segue? Muito cuidado. Tem uma anotação que eu trouxe, essa anotaçãozinha aqui, vou abrir todo o quadro. Essa anotação, que foi uma anotação feita durante o nosso curso. Então vamos lá. Citado por edital. O sujeito não comparece e não constitui advogado. Qual a consequência? O juiz deverá suspender o processo e suspender o prazo prescricional. Ou seja, o processo não segue. Isso porque a citação foi por edital. Então, item está errado, levando em conta o que eu tenho no artigo 366. Alternativa B, errada. Alternativa C. Estando acusado no estrangeiro. Opa, se ele está no estrangeiro, ele será citado por carta. Qual é a carta no caso da citação daquele que está no estrangeiro? Citação por carta rogatória. Rogatória. Quando eu tenho a carta rogatória expedida, suspende-se o prazo prescricional. Suspende-se a prescrição. A prescrição até quando? Suspende-se até o cumprimento da carta. Cumprimento. Obviamente, se eu estou falando que a citação será aguardada, vai ficar suspenso também o processo, né? Então, olha o que eu tenho aqui no artigo 368. Estando acusado no estrangeiro, em local sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Não é até que o réu retorne ao país. Então, alternativa B, C, também errada. Vamos para a próxima. Alternativa D. Completada a citação, por hora certa, não comparecendo o réu, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Ora, ele foi citado. Citado, não compareceu. Se não compareceu, eu tenho que nomear defensor e o processo segue. Lembre-se que a citação aqui está sendo por hora certa, não é hipótese de citação por edital. E é exatamente o que eu encontro aqui no parágrafo único do artigo 362. Completada a citação por hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo e o processo seguirá. Portanto, o item aqui está absolutamente correto. Vejamos a letra E. A citação do réu preso far-se-á na pessoa do diretor do estabelecimento prisional. Era assim, hoje de forma absoluta. Réu preso será citado pessoalmente, ou seja, por mandado, através do oficial de justiça. A alternativa é errada. Gabarito dessa questão, sem dúvida, a letra D de dado. Questão interessante a respeito da citação. Vamos agora analisar uma outra questão. Vou abrir todo o quadro aqui. Vamos abrir todo ele para a gente analisar cada uma das alternativas. Aceita a denúncia ou a queixa, o juiz não poderá absolver sumariamente o réu após a apresentação da resposta à acusação. Muito cuidado, preste atenção. A denúncia foi apresentada ao juiz. O juiz a recebe. Determina a citação do réu. O réu tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação, que é essa que está aqui. Apresentou a resposta à acusação, vai ao juiz, podendo o juiz fazer o quê? Absolver sumariamente, se for uma das hipóteses, ou receber a peça acusatória e determinar a realização de audiência. Então, aceita a denúncia ou a queixa, o juiz não poderá absolver sumariamente o réu após a apresentação de resposta à acusação, ou seja, resposta à acusação apresentada aqui, um dos caminhos é a absolvição. Então, o item aí, evidentemente, que está errado. E como é que a gente percebe isso? Artigo 397. Após o cumprimento do artigo 396-A, que é a resposta à acusação, o juiz deverá absolver sumariamente o réu se verificar a presença das situações destacadas em lei. E aqui em cima está falando que não poderá. Item, então, está errado. Letra B. A parte
no procedimento ordinário, não poderá desistir de testemunha anteriormente arrolada. Ora, que interessante. Eu arrolo minha testemunha. Eu não posso dela desistir? Lógico que eu posso. Eu posso abrir mão de ouvir a testemunha. Vamos dar uma olhada que nós temos no quadro. Observe o que há no Código de Processo Penal, exatamente aqui, artigo 401, a parte poderá desistir da inquirição de testemunhas a qualquer tempo. Acabou. Resolvido o problema. Está falando que não pode, item errado. Letra C. O procedimento ordinário, sumário ou sumaríssimo, o procedimento será ordinário 1, sumário 2, sumaríssimo 3. O procedimento sumaríssimo, e o sumaríssimo lembre sempre, é o da Lei 9.099 de 95. Infrações de menor potencialidade ofensiva, quais são? São as contravenções e os crimes. Só que crimes com pena máxima de até 2 anos. Perfeito. Vamos ver o que diz a questão. O procedimento sumaríssimo será o aplicado quando tem por objeto crime sancionado com pena privativa de liberdade de até 4 anos. Se é de até 4 anos, o rito é ordinário. É ordinário. Vamos olhar o quadro. Procedimento comum, ordinário, pena igual ou superior a 4. Então, aqui em cima, seria ordinário e não sumário. Ordinário e não sumário. Item errado, portanto. Lembrando que o sumaríssimo, como eu disse, direcionado a contravenções e crimes cuja pena máxima é de até 2 anos. Letra D. São causas de rejeição da denúncia ou da queixa. Inépcia. 2. Falta de pressuposto processual. 3. Falta de condição da ação. E 4. Falta de justa causa. Vamos observar o que eu tenho ali no artigo 395. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando inepta, está aqui, item 1. Quando faltar pressuposto processual, item 2, está aqui. Quando faltar condição para o exercício da ação, item 3 está aqui. Ou quando faltar justa causa, item 4 está aqui. Portanto, gabarito é a letra D nesse caso. Letra E. No procedimento ordinário, poderão ser ouvidas até 8 testemunhas de acusação e de defesa, compreendidas nesse número as que não prestam compromisso. Então vamos lá. Ordinário, 8. Sumário, 5. Sumaríssimo, 3. Perfeito. Agora, vamos imaginar que no rito ordinário, 8 testemunhas, eu queira rolar as 8 testemunhas. Mas além dessas 8, além disso, eu quero rolar a mãe do réu. Mãe do réu. A mãe do réu, ela não presta compromisso de dizer a verdade. Agora a questão é, eu posso arrolá-la e, além dela, arrolar 8 testemunhas, ou, arrolando-a, eu só posso arrolar agora mais 7. É essa a questão. Ela, mãe do réu, está compreendida dentre as 8 ou não? Vamos observar o que eu tenho no texto. Na instrução, serão inquiridas 8 testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Nesse número, não se compreendem as que não prestarem compromisso. E aqui está falando o quê? No procedimento ordinário, poderão ser ouvidas 8 testemunhas de defesa e de acusação, compreendidas. Errado. Então, o item está errado. Questão bem interessante, gabarito que nós temos ali é a alternativa D. Alternativa D. O que a gente percebe das questões são questões relativamente complexas, tá? Muitos detalhes em cada uma delas. O importante é que nós estamos fazendo o quê?
resolvendo cada uma das alternativas e destacando no Código de Processo Penal, na Lei 9.099, o que nos chama a atenção. Vamos voltar lá, vamos ver agora qual é a próxima questão que nós temos. Vamos à próxima questão. Número 5. Vamos analisar cada uma das alternativas, tá? Então preste atenção. Vou só aqui chamar atenção. Pronunciado ou acusado, os autos serão remetidos ao tribunal do júri. Ponto. É nisso que eu quero tocar. Então vamos lá. Lembra desse quadrinho que nós trouxemos aqui? Vamos analisar esse momento, que é o momento da sentença no procedimento do júri. No procedimento do júri, o sujeito pode ser pronunciado, correto? Então vamos imaginar que ele foi pronunciado. Então eu tenho aqui a sentença de pronúncia. Pronúncia. Se eu estou nesse momento da pronúncia e dela não cabe mais recurso, imaginemos que tenha havido a preclusão. Preclusão, não cabe mais recurso da pronúncia. O recurso cabível seria recurso antidistrito, né? Mas não cabe mais. Então, houve a preclusão. Com isso, o processo, diante da dinâmica que eu tenho nesse procedimento, que é um procedimento bifásico, esse processo agora será direcionado para o Tribunal Popular do Júri. Vai lá para o júri, correto? Lá no júri, o processo será preparado para a sessão que nós teremos em plenário. Então, nós teremos o júri lá no plenário, onde se discute o que nesse processo? Se é um crime que vai para júri, ora, é crime doloso contra a vida. Perfeito. O que nós vamos perceber? Agora, olha que interessante, que detalhe legal que nós vamos chamar atenção aqui, olha. Antes da sentença de pronúncia, eu tive uma audiência de instrução. Se é um crime doloso contra a vida, a pena é uma pena alta. Então, seria adotado nesse procedimento, antes da sentença de pronúncia, todo o regramento direcionado ao procedimento ordinário. Então, nessa audiência de instrução, quantas testemunhas seriam ouvidas pelas partes? Se é ordinário, seriam 8 testemunhas. Nesse momento aqui, perfeito. Foi proferida a sentença, agora o processo foi lá para o júri, está lá, vai ser marcada a sessão de julgamento e nessa sessão serão ouvidas testemunhas também. Opa, tudo escrito errado ali. Serão ouvidas testemunhas, tá? Deixa eu só apagar ali, tá? Nós teremos aqui a oitiva de testemunhas também em plenário. Então, nós teremos aqui a oitiva de testemunhas no plenário. Mas quantas testemunhas? Agora, só 5. 5 testemunhas por cada parte. Então, antes, lá na audiência lá atrás, 8 testemunhas, mas em plenário, 5 testemunhas serão arroladas. Não que serão ouvidas, podem até ser ouvidas outras, mas serão arroladas 5 testemunhas. Perfeito. Agora nós vamos resolver o que nós temos na questão. Pronunciado o acusado, remetidos os autos ao tribunal do júri, será a defesa intimada para apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o número máximo de 8. Errado. No caso do plenário, preclusa a decisão de pronúncia, o processo é levado ao júri. Perfeito. Lá no júri, ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a citação da intimação do Ministério Público, do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de 5 testemunhas. Então, letra A, errada. Vamos à próxima. Constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento, isso no júri, tá? Tá falando aqui do júri. 7 jurados. Perfeito. Então, o conselho de sentença é composto de 7 jurados. Sorteados dentre aqueles que foram alistados,
aplicando-se a eles o disposto sobre os impedimentos, as suspeições e as incompatibilidades dos juízes togados. Obviamente que entre os jurados há impedimentos que são peculiares a eles. São impedidos de servir no conselho de sentença. Aí eu tenho impedimentos específicos. Mas aos jurados também se aplicam os impedimentos dos juízes togados. Então vamos lá. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre impedimento, suspeição e incompatibilidade dos juízes togados. Portanto, a letra B está correta. Vamos à próxima questão. Aqui a letra B está correta. Letra C. Encerrada a instrução preliminar, o juiz, de forma fundamentada, pode pronunciar o réu? Sim. Pode impronunciá-lo? Também pode. Não cabendo nessa fase absolvição sumária. Ora, o juiz poderá, depois de encerrada a fase preliminar no processo do júri, pronunciar o acusado, ou poderá impronunciar o acusado, ou ainda poderá ele absolver desde logo o acusado. Então, a pronúncia é possível, a impronúncia é possível e a absolvição sumária também é possível. Se houver a pronúncia, qual é o recurso cabível? Recurso em sentido estrito. Se houver a pronúncia, né? Se houver a impronúncia, qual o recurso cabível? Apelação. E se foi absolvido sumariamente? Também será apelação. Perfeito. Então o item aqui está errado porque ele está dizendo que não cabe absolvição sumária. Item errado. Letra C. Letra C errada, né? Já estamos anotados aqui, já destacamos esse ponto. Agora vamos à letra D. Contra a sentença de impronúncia do acusado, caberá recurso em sentido estrito. Acabamos de destacar. Da sentença de impronúncia e da absolvição sumária, cabe a apelação. Portanto, errado. Agora, olha, da pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Perfeito. Letra E. O risco à segurança pessoal do acusado não enseja o desaforamento do julgamento para outra comarca, sendo motivo justificante a dúvida razoável sobre a imparcialidade do júri. Vamos lá, preste atenção. Crimes dolosos contra a vida, o sujeito será julgado pelo conselho de sentença lá no plenário. Como é que é definida a competência nos crimes dolosos contra a vida? A competência é definida pelo local da atividade. Então, eu dei o tiro no sujeito em São Paulo e ele morreu em Campinas. O crime de homicídio se consumou em Campinas, entretanto, a competência do júri é determinada pela conduta, momento da atividade. É uma exceção. Então, o julgamento se dará em São Paulo, plenário do júri em São Paulo, porque ali estão reunidas as provas, testemunhas que viram a conduta e tudo isso. Então, é ali naquele lugar. Entretanto, há certos crimes de homicídio que geram uma repercussão social tão grande que duas situações podem surgir. Primeiro, uma situação que não permita garantir a segurança do réu no dia do julgamento. E outra situação, a imparcialidade do júri, do conselho de sentença, a gente não tem certeza se é imparcial. Por quê? Porque o conselho de sentença é formado por quem? Por pessoas da comunidade. Então são duas situações que permitem que aquele processo que seria julgado no Tribunal do Júri em São Paulo seja desaforado, saia daquele foro e vá para outra cidade onde se garanta a segurança do réu, onde não se tenha dúvida sobre a imparcialidade do júri. Vamos olhar o quadro então, agora a gente tem condição de resolver isso. O risco à segurança pessoal do acusado não enseja o desaforamento? Errado. O risco a respeito da segurança pessoal do acusado enseja sim o desaforamento. É um dos motivos, artigo 427 do Código de Processo Penal, portanto, letra E, errada, gabarito da questão, sem dúvida, a letra B. Vamos à próxima questão. Em relação aos recursos e à revisão. Ponto. Então, vamos pensar aqui primeiro o seguinte.
Havendo uma decisão num processo, a rigor, toda decisão é impugnável por meio de recurso previsto em lei. Então, eu posso impugnar a decisão recorrendo dela, desde que haja previsão de recurso na lei. Agora, imaginemos que num processo eu fui condenado, não cabe mais recurso, já houve o trânsito julgado. Eu posso fazer alguma coisa? Posso. Eu posso ingressar com um pedido revisional ou processo revisional. Ação revisional. Essa ação revisional, obviamente, que ela irá atacar a coisa julgada. Uma sentença transitada em julgado. Portanto, o Código de Processo Penal, ao admitir a revisão criminal, admite-a em situações absolutamente limitadas e excepcionais. Mas quanto tempo eu posso entrar com essa ação revisional? Eu posso entrar a qualquer tempo, desde que presente os requisitos previstos em lei. Muito cuidado para não confundir com a ação rescisória do processo civil. Lá no processo civil, eu também, depois de transitada e julgada a sentença, eu posso entrar com uma ação, que é a ação rescisória, que irá atacar a coisa julgada. Entretanto, a ação rescisória lá no processo civil deve ser proposta dentro de 2 anos a contar do trânsito julgado da sentença. É diferente do processo revisional no processo penal. A ação revisional no processo penal pode se dar a qualquer tempo. Vamos dar uma olhada no quadro, então. Agora a gente tem condição de trabalhar em relação a isso. Vamos analisar cada uma das alternativas. Lembrando que o questionamento é a respeito do Código de Processo Penal, tá? No caso de concurso de agentes. Então vamos lá. Vamos botar aqui pluralidade de acusados. Seja por coautoria ou participação, eu tenho vários acusados. A decisão do recurso interposto por um dos acusados aproveitará os outros. Sim, isso é possível, desde que esse recurso não tenha a ver com característica pessoal. Agora olha o que diz o texto. Ainda que fundado em motivos pessoais. Aí está errado, né? Se é fundado em motivos pessoais, como é que vai aproveitar os demais? É exatamente o que eu tenho na lei. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter pessoal, aproveitará os demais. Caso clássico, se eu peço a anulação de uma perícia no processo, o meu recurso objetiva a anulação da perícia, e aquela perícia foi utilizada para me condenar e condenar os outros, anulando a perícia, beneficia eles também, se estende a eles também, porque não tem caráter pessoal, tá bom? Então, alternativa A, errada. Vamos à alternativa B. A revisão criminal só poderá ser requerida no prazo de até 2 anos. Errado. A revisão criminal, ela, obviamente, deve respeitar os requisitos do artigo 621, são essas hipóteses aqui, e ela pode ser proposta a qualquer tempo, portanto, item errado. Letra C. Interposta apelação somente pelo acusado, não pode o tribunal reinquirir testemunhas ou determinar diligências. Errado. No caso da apelação, o tribunal pode realizar novo interrogatório, pode reinquirir testemunhas e determinar outras diligências. Isso no recurso de apelação. Então, item aqui errado. Letra D. Nos processos de contravenção, interposta apelação no prazo, o prazo para arrazoar será de 3 dias. Preste muita atenção, hein? Processo onde eu tenho uma contravenção penal. Contravenção penal. O juiz dá uma sentença. Sentença que condena. Condenatória. Condenatória. O réu pretende recorrer. Recurso de apelação. Recurso de apelação que tem que ser apresentado no prazo de 5 dias. Depois que recebido o recurso, o recorrente terá, no caso da contravenção, 3 dias para apresentar razões recursais. Se não fosse contravenção, se fosse um crime regrado pelo rito ordinário,
nós teríamos, ou sumário, né? O prazo para razões seria de 8 dias. Perfeito. É essa a regra, e aí eu vou apagar a anotação que eu fiz, tá? Deixa eu só aqui fazer isso daqui, eu vou apagar toda essa anotação que eu fiz aqui, para a gente ter condição de ler o dispositivo, tá? Então vamos lá. Vamos lá, vamos analisar o que eu tenho no artigo 600 aqui. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão 8 dias cada um para apresentar razões, sendo salvo no caso de processo de contravenção, onde esse prazo será de 3 dias. É o que eu tenho aqui, o item está correto. Lembrando que nesse caso a pergunta está de acordo com o Código de Processo Penal. E você, se você é uma pessoa atenta, você já percebeu. Se aqui está falando de contravenção penal, é possível aplicarmos a Lei 9.099 de 95. E se é na Lei 9.099, a gente sabe que, nesse caso, da sentença que condena, também cabe apelação. Entretanto, nesse caso, na Lei 9.099, o prazo para apelação será de 10 dias, ocasião em que o réu apresentará de forma simultânea o recurso mais as razões. Os dois serão apresentados. Só que a questão está falando de acordo com o Código de Processo Penal. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Aí eu vou trazer à baila o artigo 82 da Lei 9.099, falando que da rejeição da denúncia e da queixa cabe apelação e da sentença também cabe apelação, que será apresentada em 10 dias, acompanhada das razões. Então, essa questão nossa, quando ela fala de contravenção, seria possível aplicar-se a Lei 9.099? Seria. Ocasião em que a alternativa D estaria errada. Todavia, a questão fala de acordo com o Código de Processo Penal e não de acordo com a Lei 9.099. Então, o gabarito aqui está correto, letra D está correta. Letra E. Na apelação e no recurso em sentido estrito, há previsão de juízo de retratação? No recurso de sentido estrito, sim. Na apelação não tem juízo de retratação. Observe aqui. No recurso em sentido estrito, com a resposta do recorrido, o sujeito entra com o recurso em sentido estrito, o juiz, dentro de 2 dias, poderá reformar a sua decisão, ou seja, ele pode fazer juízo de retratação. Isso na apelação nós não temos. Então, letra E, errada. Gabarito da questão, sem dúvida, a letra D. Lembrando que a pergunta é de acordo com o Código de Processo Penal. Se fosse de acordo com a Lei 9.099, a alternativa D estaria errada. Vamos à próxima questão, questão que fala a respeito da Lei 9.099, que é do Juizado Especial Criminal. Vamos analisar aqui cada uma das alternativas. Reunido os processos, por força de conexão ou continência, perante juiz ou tribunal do júri, observar-se-ão a transação penal e a composição de danos civis. Então vamos pensar o seguinte, olha, eu tenho um processo que é de homicídio. E eu tenho um outro processo que é de lesão corporal leve. Lesão corporal leve. O processo do homicídio tramita no júri. O de lesão corporal leve tramita no juizado especial criminal, Lei 9.099. Perfeito, eles caminham separados. Entretanto, durante a instrução, se descobre que esses fatos ocorreram na mesma ocasião, pelo mesmo réu, são fatos distintos, mas que, em razão de conexão e continência, justificam a reunião em um único processo. Um processo. Perfeito. Reunir num processo crimes distintos. Obviamente que o procedimento a ser adotado aqui será o do crime mais grave. Então, nós iremos encaminhar para o júri. O que não significa que, em razão à lesão corporal leve,
nós não iremos dispensar atenção aos institutos de transação penal e composição de danos civis que eu tenho na Lei 9.099 de 95. Então, mesmo que reunido no processo do júri, dentro desse processo do júri aqui, nós deveremos observar em relação ao crime de lesão corporal leve, os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Então vamos ler o dispositivo novamente. Reunidos os processos por força de conexão ou continência perante o juízo comum ou o tribunal do júri, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição de danos civis. O item está absolutamente correto, leve em conta a dicção que nós temos, aí eu vou pagar a anotação que eu tenho aqui, tá? Nós vamos levar em conta a anotação que nós temos no artigo 60, parágrafo único lá da Lei 9.099. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou perante o júri, decorrentes da aplicação de regras de conexão e continência, observar-se-ão a transação penal e a composição de danos civis. A letra A, absolutamente correta. Vejamos a letra B. São consideradas infrações de menor potencialidade ofensiva as contravenções? Sim. E os crimes também. A que a lei comine pena máxima não superior a 3 anos? Errado, é não superior a 2 anos. Portanto, está anotadinho aqui, de até 2 anos. Item errado, então. Letra B, errada. Letra C. Não sendo encontrado o acusado, o feito permanecerá no juizado especial criminal e ficará suspenso até que seja localizado. Preste muita atenção na informação que eu vou passar a você agora. No juizado, se o réu é procurado e não é encontrado, não é citado, no juizado não se faz citação por edital. O processo é encaminhado à justiça comum, portanto, ele sai do juizado, vai para a justiça comum. Lá na justiça comum, nós faremos a citação por edital e aí segue aquele caminho que nós já sabemos. Se citado por edital, ele não comparece, não constitui advogado, aí suspende tudo. No juizado não há essa regra. Vamos voltar ao quadro, então. Lá no juizado, se não é encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento adequado. Então, item errado aqui. Letra D. O acordo de composição de danos civis entre o acusado e a vítima, nos casos de ação penal pública, implica a extinção da punibilidade. Então, vamos lá, olha. Composição é o acordo, tá? De danos civis. Essa composição, que é um acordo, tem que ser homologado pelo juiz. Homologado pelo juiz. Esse acordo traz consequências, tá bem? No caso da ação penal privada. E no caso da ação penal pública condicionada à representação. Nesses dois casos, na primeira e na segunda, essa composição, nesses dois casos, essa composição aqui gera a renúncia. Renúncia ao direito de queixa na primeira e a renúncia ao direito de representar na segunda, o que leva inevitavelmente à extinção da punibilidade. Entretanto, se a ação penal for pública, incondicionada, a composição dos danos civis aqui não caracteriza renúncia. Porque a ação penal pública incondicionada é movida pelo Ministério Público. Então, nesse caso, não há extinção da punibilidade. Então, vamos lá. O acordo, a composição dos danos civis entre o acusado e a vítima, nos casos de ação penal pública condicionada, implica extinção da punibilidade? Sim.
E na incondicionada também? Errado. Na incondicionada, não. Portanto, o item está errado. Perfeito? Tá. Então vamos lá, letra E. Nos crimes em que a pena mínima combinada for inferior a 2 anos, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor suspensão condicional do processo ao acusado. Certo ou errado? Errado. Por quê? A suspensão condicional do processo é para os crimes cuja pena mínima for igual ou menor que 1 ano e não 2. Então, item errado, gabarito da nossa questão, alternativa A. Então, no nosso trabalho, a gente percebeu aqui que temos questões interessantíssimas, muitos detalhes. Nossa exposição ela foi extensa, porque analisamos alternativa por alternativa, de maneira ilustrativa, trazendo os dispositivos legais, chamando atenção a respeito do que interessa para a nossa prova. Agora, olha que interessante. Se você pega o conteúdo programático de direito processual penal, você irá perceber que ele é muito extenso, mas há um modo tranquilo para a gente trabalhar, com quadros sinóticos, mapas mentais. Lembra daquela folhinha que eu coloquei ali, aquele papelzinho de caderno, que é na verdade um quadro tosco, mas naquele papelzinho ali, a gente tem muita informação, praticamente 50 artigos ali dentro daquela folha, onde você passa a conhecer de maneira dinâmica o procedimento. Então, o que eu digo, quando há uma matéria densa como essa no seu edital, Código de Processo Penal extenso, nós temos que minimizar o esforço e ser eficiente apesar disso. E um modo é trabalhar dessa maneira, olhando de maneira dinâmica todo o procedimento, tá bom? E é dessa maneira que nós trabalhamos. Antes de você encerrar, eu quero que você faça o seguinte. Clique lá na sinetinha para receber as notificações do nosso canal, inscreva-se no canal e dê um like aí, tá certo? Você vai fazer isso agora. Então vamos lá. Vai fazer o seguinte, sinetinha para receber notificações, inscrição no canal e vai lá e dê um like, tá certo? Faça isso agora. Outra coisa, nós temos um grupo do WhatsApp onde aquele quadro, daquele papel bem simples que eu coloquei para vocês durante a aula, eu disponibilizei para os nossos alunos que estão ali no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser fazer parte, me manda mensagem. Na descrição do vídeo aqui você irá encontrar meu número do WhatsApp, você vai encaminhar a mim pessoalmente, eu te respondo e adiciono você lá no nosso grupo, tá certo? E há também na descrição do vídeo o nosso curso direcionado para o concurso de escrevente. Dê uma olhada lá no que há no nosso curso, veja se há algo interessante, tá? Veja lá, aproveite que o valor está um valor muito legal, muito interessante, exatamente porque nesse momento nós estamos vivendo um momento de crise sanitária e crise econômica, então o valor está um valor bem legal, vai até lá e veja se te interessa. Qualquer coisa me manda mensagem e a gente troca ideia, tá bom? Valeu, até mais!